A UNEM, né, se sente muito orgulhosa de fazer parte da organização, a convite da Datago desse evento. Para mim, o maior evento do agronegócio mundial, trazendo o campo para a cidade. Essa é a proposta, com muito êxito, misturando cultura, gastronomia e conteúdo de alta qualidade. Eu acho que o nosso painel é muito complementar ao painel anterior, que estava os setores de proteína animal aqui, falando da transformação da proteína vegetal em animal, descendentes exportáveis de milho, e muito bem elaborada a sequência deste tema com este painel aqui. Aqui nós poderemos tratar, né, da agricultura energética como alavanca da agricultura alimentar, num país, né, da agricultura tropical, que tem a capacidade de produzir múltiplas safras no mesmo ano de produção, gerando toda uma economia circular da produção vegetal, né, da produção de grãos, soja, milho de forma integrada, fibras através do algodão, e a partir daí ativando a possibilidade da produção de um biocombustível, de uma energia limpa e das cadeias de proteínas animais através do DDG, DDGS, num círculo virtuoso, gerando emprego, renda, impostos em excedentes exportáveis de milho, né? Temos milho para toda a demanda das cadeias de proteína interna, né, de produção animal, e temos grandes excedentes exportáveis ainda, que podem ser transformados em agregação de valor e riquezas, e é isso que o setor de etanol de milho que eu represento tem feito. A partir daí, a gente tem alguns fantasmas, alguns enfrentamentos que precisamos fazer ao mundo com o velho discurso do food versus fuel, a competição de combustível versus alimento. E aí a gente precisa incorporar toda essa capacidade da agricultura integrada, e ainda mais com um grande excedente de pastagens de baixa produtividade, com possibilidade de serem convertidas em áreas agricultáveis, aumentando a produção de carne, diminuindo o ciclo da produção de carne através dos farelos de milho e de soja, de uma forma bastante inteligente, sem a necessidade de avançar sobre novas áreas de exploração. Talvez só o Brasil tenha essa capacidade, essa oportunidade, e nós vamos, né, trazer um pouco desta provocação aos nossos palestrantes para que possam aí trazer suas experiências. Eu começo aqui pelo Harold, né, que passou por toda essa experiência dos Estados Unidos, o maior produtor de etanol de grãos dos Estados Unidos, e tem um grande trabalho, uma grande expertise na biotecnologia como instrumento de aumento de produtividade, né, que vem acompanhado aí com esse desafio de crescer a produção de alimentos num mundo que espera-se ter 8,5 bilhões de habitantes logo aí em 2030, né? Como é que nós podemos produzir alimentos, quais são as ferramentas que nós temos, e pode também falar um pouco da experiência americana, como é que foi o início dessa indústria de produção de etanol de milho e o que isso representou aos produtores de milho americano. Obrigado, uma palavra. Good afternoon. My name is Harold Woolley, and I currently serve as chairman of the National Corn Growers Association in the United States. I previously served as president of the National Corn Growers Association. I'm also a representative of the National Corn Growers Association on MAISOL, which is an organization of corn grower leaders from the U.S., Argentina, and Brazil. Together, MAISOL's farmers grow 50% of all the corn in the world and 70% of the world's corn exports. MAISOL's mission is to eliminate barriers that negatively impact world trade, such as biotechnology restrictions. All three of our countries, U.S., Brazil, and Argentina, want our farmers to have the latest technology so that they can be successful. When other countries have policies that are not based on science, that impacts our ability to export our crop to them. Our success as farmers depends on demand, and that is driven in the U.S. by three areas: ethanol, livestock consumption, and trade.
When one area experiences a drop in demand, our farmers feel the effects. At NCGA, National Corn Growers Association, we advocate for ethanol policies that increase the nationwide blending of ethanol at 15%. While some states have made the move to adopt E15, other states have not. A nationwide E15 blending policy would provide long-term certainty for ethanol demand. This is important because increased demand allows farmers to stay in business and make a living. Successful farmers are able to stay in business and ultimately feed the world. With the world population rising to 9.8 billion in 2050, we have to explore all strategies to keep farmers successful, and that starts with a healthy demand, a large part of which is driven by ethanol production. As I mentioned in my opening remarks, National Corn Growers Association strongly advocates for domestic policies in the U.S. that increase ethanol usage, which is not only beneficial for farmer demand, but has sustainability benefits as well. The Renewable Fuels Standard supports domestic market access for U.S. corn growers by requiring ethanol blends in fuel. We strongly support legislation in the U.S. Congress that would establish a nationwide E15 blending policy, making fuel energy affordable and cleaner. Pursuing high-octane, low-carbon fuel availability will enable a reliable source for motor fuel that can be easily met by local demand. Each year, roughly 30% of field corn goes into fuel ethanol. Ethanol is the second largest customer for U.S. corn and supports nearly 314,000 direct and indirect jobs in the United States. Further, ethanol contributed more than $53 billion to the gross domestic product and added $28 billion to household income. Domestic ethanol policies not only benefit farmers through increased corn demand, but they positively impact our economy as well. An important factor that contributes to farmers' success is biotechnology. Biotechnology enables farmers to grow crops more efficiently and are able to withstand weather challenges and pests. Through biotechnology, farmers have successful yields so they can meet the demands of ethanol production, livestock consumption, and exports that are needed around the world. When countries implement policies that are not based on science, farmers suffer. An example of that was Mexico's decree banning GM corn. With 94% of the corn grown in the United States being genetically modified, it is critical to be able to export that product abroad. Mexico is the top customer for U.S. corn, taking 40% of all U.S. corn exports. Mexico's presidential decree banning GM corn for human consumption and phasing its use in animal feed was deeply concerning. At the National Corn Growers Association, we pressed former President Biden to pursue action under the U.S.-Mexico-Canada agreement to fight Mexico's decree. Maisel was also actively advocating for GM corn by traveling to Mexico and engaging directly with Mexican officials. Ultimately, a U.S.-Mexico-Canada agreement panel decided that Mexico's actions were not based in science and violated the agreement. After President Trump assumed office, Mexico withdrew parts of the decree that banned GM corn. However, we remain vigilant and watchful on Mexico's policies for any negative impact on the trade of GM corn. We don't want to move backwards on this, and we will keep fighting to ensure Mexico complies fully with the U.S.-Mexico-Canada agreement. National Corn Growers is also focused on market access, which our corn industry needs our new markets to keep up with our friendly competition. And I realize that the South American countries are that friendly competition. NCGA is concerned about retaliation as a result of tariffs imposed. This is a position we have always held regardless of which administration is in power. We are watching closely regarding how our largest trading partners are responding to tariffs.
including reciprocal tariffs, which have been paused until July 9th. We also acknowledge that courts have been and can have some impact on tariffs. Right now, a temporary stay by the Court of Appeals of the Federal Circuit has allowed tariffs to stay in place until mid-June. But we have told our own government that we support the work they are doing on trade deals and want to see market access as a result of these negotiations. For example, we were encouraged with the increased ethanol exports into the UK and are also looking at India as a large potential market for dried distillers grains, more ethanol access, and yellow corn. Vietnam and Kenya are other countries where corn growers could see real benefits if market access was secured. So you can see that it is an interesting world that we live in. We need to have energy. We need to have crops grown for energy. We need to have food. We need to have crops grown for food. And we need to be able to export our products around the world. Thank you. Muito obrigado, senhor Harold. Realmente, os Estados Unidos, como o maior produtor mundial de etanol, de milho e sorgo, né, de grãos, e tendo o Brasil aí como o segundo maior produtor mundial também de etanol de cana e milho junto, iniciando a produção de sorgo também, eu acho que nós temos grandes oportunidades para contribuir à segurança energética e à transição energética do mundo. Eu acho que Estados Unidos e Brasil precisam se aliar em políticas de comércio internacional, que a gente possa internacionalizar o etanol, seja ele para o uso de blends, de mistura, seja ele para as novas aplicações como matéria-prima do combustível sustentável de aviação, seja ele na transição energética dos portos. E nós temos aí muito mais motivos para caminharmos juntos do que separados. E talvez esta força e todo esse esforço que o presidente Trump faz no mercado internacional, nós podemos transformar isso não em bloqueios, em políticas que a gente possa influenciar o resto do mundo a usar o etanol como estratégia de descarbonização dentro dos seus dos blends, das misturas em seus países. Então, é extremamente importante recebê-lo aqui e que você possa entender essa mensagem do setor produtivo brasileiro de etanol, que nós temos assim, precisamos cada vez mais caminharmos juntos, olhando para o etanol como uma commodity mundial. Muito obrigado. Em complemento a isso, eu queria passar a palavra à Luciana da Agroícone para fazer também suas considerações em relação a todo o sistema produtivo, os impactos, as mudanças de uso de solo, a economia circular gerada para que a gente possa produzir alimentos e biocombustível. Obrigada, Guilherme. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e falar sobre um tema de relevância, né, atual, né? Como o Guilherme falou, o debate Food versus Fuel voltou, né, com muita força e, né, tem várias regulações internacionais que hoje em dia limitam o uso de biocombustíveis à base de alimentar, né, de feedstocks de base alimentares, né, matérias-primas alimentares, e generalizando, né, de forma geral essa proibição, sem considerar as especificidades de cada país, né, do sistema produtivo de cada país, e isso, né, pode gerar um dano aí para a questão da transição energética, né. E aqui, né, a gente tem que o etanol brasileiro, né, ele pode ser uma alavanca ali, né, para a produção de alimentos também, né? Então, a gente deveria defender não o food versus fuel, mas o food, né, o fuel for food, né? Então, acho que tem esse tema, né, que é a produção de biocombustíveis para alimentação, né, para a produção de alimentos, né. Hoje, a produção de biocombustíveis, tanto do etanol de cana quanto do milho, né, gera uma quantidade imensa de subprodutos, né. No etanol de cana, por exemplo, a gente tem a produção de açúcar, né, então quanto mais
etanol gera, né, mais a capacidade de produção de açúcar do país aumenta, né, assim como outros subprodutos, né, da produção do etanol de cana e também do milho, né, com a produção do DDG, a produção do óleo de milho, a produção de energia, né, tanto no etanol de cana quanto de milho, né. Isso ajuda e colabora para a questão de aumento na produção de alimentos e também redução do preço dos alimentos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a matriz de transporte do Brasil, a base é rodoviária, né? Então, quando tem maior a geração de produção de combustíveis, né, a redução do preço chega na ponta, né? E isso é um fator bastante importante, né? Então, isso tem gerado uma redução de alimentos, né? E, por exemplo, né, o DDG hoje é uma grande oportunidade ali para redução de preços, né? Tanto da questão do alimentação animal, né? Então, a gente tem uma redução, a gente tem, através do DDG, a gente tem uma maior intensificação da pecuária. Isso libera áreas, né, que são improdutivas para aumentar a produção agrícola no país, né? Então, tem tanta questão de liberação de áreas, hoje a gente tem hoje, por exemplo, a produtividade da pecuária no Brasil é muito baixa, né? Menos de uma arroba ali por hectare, né? Tem áreas até com produtividade mais baixa, meia arroba por hectare, meia cabeça por hectare, né? Então, isso tem uma grande oportunidade, né, para que possa expandir a produção de áreas agrícolas no país através da alimentação animal, intensificando a pecuária, né? Então, eu tenho através da intensificação da pecuária, eu tenho mais áreas disponíveis para a produção de soja, mais áreas disponíveis para a produção de alimentos. E isso também faz com que libere áreas ali para expandir a produção de milho de segunda safra, né? O milho de segunda safra, então, é uma alavanca ali para a intensificação da pecuária no Brasil, traz uma grande oportunidade, né? Hoje, por exemplo, né, se a gente olhar no Brasil as técnicas poupa-terra, né, elas são uma grande possibilidade para expansão simultânea de ambos, né, de energia e alimentos. Se a gente olhar historicamente, né, a gente sabe que o etanol de cana-de-açúcar no Brasil, por exemplo, 57% da expansão dele, mais, né, dependendo do período considerado, foi sobre áreas de pastagem degradada. Então, isso já é um histórico, isso já vem acontecendo no Brasil, né? Então, apenas, né, praticamente 50% é degradada e 1% é sobre expansão de vegetação nativa, né? O mesmo acontece, por exemplo, com o etanol, com o milho, né? Hoje, mais de 70% do milho, da expansão do milho do Brasil, ocorre sobre áreas de soja que já foram consolidadas há muito tempo. Então, isso não implica que nós estamos abrindo novas áreas, né? Não existe essa competição de áreas para a expansão de biocombustíveis, porque existem áreas disponíveis que não estão sendo utilizadas. Então, os biocombustíveis são uma oportunidade para o melhor aproveitamento da área agrícola no Brasil. E para isso, né, a gente tem uma grande oportunidade ali para expandir, né, considerando essas tecnologias, né, de poupa-terras que hoje a gente tem disponível. Por exemplo, tem mais de, né, quase 30 milhões de hectares de pasto degradados que são aptos para a produção agrícola no Brasil, né? Além disso, a área de segunda safra hoje pode dobrar sem a necessidade de expandir mais sobre novas áreas de soja, sem necessário de expansão de áreas de soja, né? Então, a gente tem um grande estoque de área de soja que não é produzido milho segunda safra ainda no país. Então, a gente consegue dobrar a expansão do milho segunda safra sem necessidade de novas áreas de soja.
e o avanço da tecnologia, né? Então, como o Harold falou, existe uma grande oportunidade ainda. A produtividade do milho no Brasil é baixa comparada dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem bastante aí para cooperar em conjunto, né, e trocar tecnologias, né? Acho essa cooperação para o avanço tecnológico é muito importante, né? Também tem novos cultivares de cana sendo desenvolvidos, então o CTC lançou recentemente, né, novos cultivares com a oportunidade de dobrar a produtividade da cana. Então tem várias oportunidades aí que junto, né, a combinação dessas tecnologias, dessas oportunidades, gera um grande potencial para que a área de etanol do Brasil possa praticamente dobrar, né? A combinação dessas oportunidades gera um potencial de produção de etanol para o país. Acho que é isso que eu tenho para falar hoje, e tem mais essa oportunidade para discutir, é muito, muito bom. Obrigado, Luciana. Realmente, né, as projeções da UNEM apontam que a gente, nos próximos 10 anos, poderemos sair do volume de 10 milhões de metros cúbicos, ou seja, 10 bilhões de litros de etanol de milho, chegando aos 20 bilhões dentro de 10 anos. Para isso, a gente tem alguns desafios. Podemos ver na sua apresentação que podemos fazer isso sem avançar sobre novas áreas de exploração, pelo aumento da produção de milho nas áreas de segunda safra ainda não ocupadas pela soja, em cima das pastagens de baixa produtividade, como forma de contribuir à produção de alimentos e bioenergia, preservando o avanço sobre novas explorações. Mas dentro disso, existe o desafio, né, doutor Plínio, entre esse poder de crescimento da produção de biocombustível, né, a manutenção do crescimento e da oferta de alimentos numa população que cresce, né, e o encontro com as novas demandas, seja ela do aumento do consumo interno de etanol e de biodiesel, seja ela por novas aplicações em relação a SAF, a combustível marítimo. Como é que nós podemos entender, né, essa curva de potencial de crescimento juntamente com essa curva de potencial de aumento de demanda? Estamos no caminho? Conseguimos crescer de forma sustentável, atendendo todas essas expectativas, doutor Plínio? Bem, muito obrigado pela sua provocação, Guilherme. É um prazer participar desse painel junto com o Harold, junto com você, Luciano. E eu gostaria de começar os comentários dizendo o seguinte: hoje a produção mundial de etanol, todos os países, equivale a aproximadamente 89 milhões de toneladas, tá, de etanol. Nós já mapeamos todos esses mercados potenciais e essas oportunidades: SAF, biobunker, plástico, reforma de etanol para produção de hidrogênio. E a nossa conclusão é de que até 2050 o mercado potencial é de 810 milhões de toneladas. Passar de 89 para 810. Então, existe um mercado potencial enorme. Agora, a materialização desse mercado potencial depende de muitos investimentos. O mercado de SAF, combustível sustentável de aviação, depende de investimentos massivos. Quer dizer, uma planta de SAF capaz de processar 1 milhão de metros cúbicos de etanol requer investimento de 1,2 a 1,5, depende da tecnologia, bilhão de dólares. E a gente está vendo esses investimentos ainda muito devagar, né? Tem uma planta em Freedom Pines, na Geórgia, que é relativamente pequena. Tem uma segunda iniciativa na Austrália, que é da Jet Zero, que é o triplo de Freedom Pines. E o Brasil pretende expandir, os Estados Unidos também, a Europa também, mas esses investimentos ainda estão a nível de intenção, projeto.
E tem uma questão tecnológica que a gente precisa também entender como é que essa tecnologia vai ser disseminada ou vai ser desenvolvida em diferentes geografias. Biobunker talvez seja mais rápido, porque você não precisa processar o biocombustível. Você pode usar o biodiesel direto para substituir o biobunker. Você pode usar o etanol ou o metanol para substituir o biobunker. Então, tudo indica que a substituição do bunker fuel no transporte marítimo vai ocorrer de forma mais acelerada. Então, qual que é o peso relativo de cada coisa? O mercado potencial de SAF é absorver, através do Alcohol to Jet, 360 milhões de toneladas de etanol, dos 810. O biobunker são 225 milhões de toneladas. Não é pouca coisa também. Plástico é menos. Plástico são 25 milhões de toneladas. Bioplástico. E reforma de etanol para hidrogênio são cerca de 100 milhões de toneladas. Mas esses números são todos superlativos, certo? O que atrapalha, inclusive, a expansão de produção? Porque tem o ovo ou a galinha. Tem problema de expandir a produção. Tem muita gente que fala, não, vamos devagar com a expansão da produção, porque não tem mercado. E aí também não se faz investimento porque não tem produção, não tem oferta. Então tem uma questão de ovo ou galinha. O que atrapalha e é a provocação do título desse painel? É essa controvérsia equivocada da competição de alimento versus energia. E eu diria para você, Guilherme, que não é uma coisa nova. Eu estou vendo pessoas aqui na audiência, como o Dr. Pedro Robério, que está ali sentado, presidente do Sindaçúcar de Alagoas. Estou vendo o Dr. Renato Cunha, do Sindaçúcar de Pernambuco e da Nova Bio. Estou vendo o Dr. Pedro Mizutani aqui, né? Estou vendo o Henrique Amorim. Estou vendo os nossos amigos aqui de várias entidades e associações. Não é novo. Na década de 80, tinha um economista, que eu não sei nem se você já estava formado, você é muito moço, né, Guilherme? Mas na década de 80, tinha um economista aqui no estado de São Paulo, que inclusive chegou a ganhar o prêmio Moinho Santista. Era o maior prêmio que um economista agrícola podia ganhar na época. E ele acusava a cana-de-açúcar de ser a culpada da redução da produção de feijão no estado de São Paulo. Não sei se alguém se lembra disso. O Pedro Mizutani com certeza se lembra, né? Eu cheguei a debater muito com esse economista. Eu era muito mais jovem na época, década de 80, do que ele, mas porque ele acusava a cana de ser a causadora da redução da produção de feijão. E eu falava para ele, olha, é verdade, a área de feijão está diminuindo, mas não é por causa da cana-de-açúcar, porque está cheio de área ainda no estado de São Paulo e outros estados para produzir feijão. Os motivos pelos quais a produção de feijão está caindo são outros. Mas ficava-se tentando criar uma relação causal, falsa. Depois tinha um deputado também, muito famoso, que já faleceu. Outro dia eu estava numa estrada e vi que ele virou nome de viaduto. Mas eu cheguei a debater com esse deputado, porque ele falava, em vez de plantar cana-de-açúcar para a produção de etanol, a gente deveria plantar morango. Uma vez num debate que eu tive com ele na USP, eu falei, mas o que a gente vai fazer com tanto morango? Tá certo? Porque ele defendia a produção de morango em vez de cana-de-açúcar. Então, falácias existem há muito tempo. E o que a gente precisa entender? Hoje, essa narrativa do combate alimento versus energia é uma coisa que a origem disto é muito europeia, é muito eurocêntrica, vem da Europa. Porque a Europa só tem 0,3% da sua área preservada em mata, que não é nem nativa, é plantada. E mata plantada não tem biodiversidade. Então, mata plantada tem zero de biodiversidade. Eles não têm nada de biodiversidade nem de mata nativa. Mas eles têm um problema, porque eles desmataram tudo, obviamente, desde dos primórdios, há 3.000 anos, 2.000 anos, né? Eles têm desmatando, não tem mais nada.
Então, eles não têm como expandir a não ser com produtividade. Então, eles têm limites. O mundo não é assim. O mundo não é igual à Europa. E nós estamos no ano de COP30. E nós temos um desafio climático emergente que está aqui batendo na porta de todo mundo. Tá? E biocombustível é talvez, se não com certeza, a estratégia de descarbonização, de implementação mais rápida e imediata, sem necessidade de mudar frota, infraestrutura de distribuição. É drop-in, é imediato. E esta narrativa de competição da agricultura energética com a alimentar, ela prejudica esta implementação enormemente, porque fica essa visão eurocêntrica disseminada para algumas regiões que não têm nenhum problema. Os africanos, os países da África, têm total condição de avançar com biocombustível, mas ficam ouvindo essa narrativa e falam, não, biocombustível não é bom. E aí não gera emprego na África e fica todo mundo se jogando no mar Mediterrâneo, buscando emprego na Europa, criando um outro problema. Então, por que a gente precisa entender isso? Porque a gente aprendeu nos Estados Unidos, Harold, porque o biocombustível, o etanol e o biodiesel nos Estados Unidos, ele é importantíssimo para dar sustentabilidade à produção e ao preço dos grãos nos Estados Unidos. Isso também está acontecendo no Brasil. Antes da produção de grãos, no Brasil, a produção de etanol de cana-de-açúcar, que já enfrentou essa narrativa também, porque se dizia que a gente estava ocupando áreas de pastagens e a gente estaria fazendo com que a gente estivesse deslocando o boi para áreas de desmatamento. Não é verdade. Muitas usinas começaram a usar bagaço para fazer confinamento de gado, e aí a quantidade de carne gerada no mesmo hectare multiplicou por 4 vezes, além da produção de açúcar e álcool gerada nesse hectare, com a intensificação da pecuária naquela mesma área. Então, o que a gente está aprendendo, não só com a cana-de-açúcar, mas com a produção de biocombustível a partir de grãos? Quando você processa o grão, que é na linha do que foi dito aqui pela Luciene, você multiplica acrescenta de 80% a 100% do valor do grão para o produtor do grão. Isso estimula o produtor do grão a produzir mais grão. Então, antes de surgir o etanol de milho lá no Mato Grosso, qual que era a situação? A gente tinha milho a $1,50 por bushel, Harris. Aí quando a gente viu isso, porque era milho safrinha, o que significa milho safrinha? É milho produzido depois da soja, sem aplicação de tecnologia, porque era um milho de produção marginal. Então não podia ter custo, porque era marginal. Porque o custo de transferência deste milho lá do Mato Grosso para os portos de escoamento ou para as regiões de demanda doméstica eram enormes. Então, o preço do milho lá no Mato Grosso era baixinho. Então, não podia produzir milho com tecnologia, né? Então, era produção marginal. Aí, só que o milho tinha um preço lá no norte do Mato Grosso de $1,50 o bucho. Aí eu comecei a conversar com nossos colegas da Datagro e falei, olha, os americanos vão olhar aqui esse preço de milho de $1,50 e eles vão achar ótimo para produzir etanol. Não deu outra. A FS de Iowa instalou a primeira grande planta de etanol de milho no norte do Mato Grosso. É óbvio. Porque nos Estados Unidos, o produtor de etanol está acostumado a pagar $4,50 o bushel. O que aconteceu? A formação de preço, Guilherme, do milho no norte do Mato Grosso, que era Paranaguá menos frete, com a geração de demanda local, agora nos primeiros meses de 2025, o preço em Sorriso ficou praticamente igual a Paranaguá. Nós levamos o preço FOB, Harold, para o interior do Mato Grosso.
com a industrialização do milho. Bom, e o que isso vai fazer? A hora que você sobe o preço do milho, porque quando o preço é muito baixo, o produtor não quer fazer milho safrinha, o que a gente já viu acontecer? As próprias indústrias de etanol de milho falam, não, eu pago R$ 10 por saca a mais para você continuar produzindo milho. Não abandone o milho safrinha. O que isto faz? Faz com que ele aumente a tecnologia. Então, não é que a produtividade de milho do Brasil é baixa porque não se sabe como produzir. Ela é baixa porque boa parte dela era produção marginal. Mas agora que o preço é maior, você tem um estímulo para que se adube o milho safrinha, se coloque proteção de cultivo. Então, essa produtividade média do Brasil, que é 4,6 toneladas por hectare, enquanto nos Estados Unidos é 11 ou 12 toneladas por hectare, ou 160 bushels por acre, ela vai crescer, ela vai para 6, vai para 7, vai para 8, que é a produtividade do milho de verão aqui no Brasil. Então vai aumentar a produtividade. Mas por quê? Porque a agricultura energética está alavancando a produção de alimentos. E ao produzir como coproduto DDG e DDGS, está intensificando de novo a pecuária, como fez a cana, está melhorando a qualidade da carne, ao ponto de que o segundo mercado de carne do Brasil hoje é os Estados Unidos, que é o maior produtor de carne. O que faz? Por que os Estados Unidos importam carne do Brasil? Porque ele pega a carne do Brasil, que custa $5.500 por tonelada, moe para fazer hambúrguer e libera a carne dos Estados Unidos para exportar a 8 a 9 mil dólares por tonelada. Está ganhando dinheiro, tudo certo. Mas veja só o que está acontecendo. Estados Unidos, depois de China, é o segundo maior importador de carne do Brasil. Por quê? O Brasil está produzindo carne com sustentabilidade, sem derrubar uma árvore, sem ameaçar um bioma protegido, com 20% ou até 80% de reserva legal, que nenhum país do mundo faz, tudo com carteira assinada. Harold, tem muitos países industrializados em que 50% da mão de obra rural é clandestina, ilegal. Aqui no Brasil, não é. Mas mesmo assim tem essa narrativa eurocêntrica de que não pode fazer biocombustível. Esse é um problema europeu, não é das Américas, não é da África, não é do Sudeste Asiático, e a gente está perdendo tempo. Então o objetivo de discutir esse tema aqui no GAF é para desmistificar esse assunto, tá? É para fazer com que os representantes de todos os países que estão aqui no GAF ouçam essa mensagem e se conscientizem de que isso é uma falácia inominável, tá? É uma taxonomia que visa inibir livre comércio e é uma hipocrisia. Por quê? A maior produção de etanol em muitos países lá do continente europeu vem de trigo, que tem uma produtividade de 1.800 litros por hectare, enquanto cana-de-açúcar é de 7 a 8 mil, podendo chegar a 12 mil. De milho, além do etanol, você faz o DDG. Enfim, beterraba é 7 mil litros também por hectare. Então, é uma hipocrisia, né? E quem sofre com isso? Sofre os países que ficam acreditando nessa falácia. E a gente precisa desmistificar isso. Esse é um dos motivos porque a gente faz o GAF, tá? A gente faz o GAF para desmistificar de conceitos errados que existem por aí e para fazer com que a população entenda o valor que isso tudo representa. Então, é isso que eu penso. Obrigado pela sua pergunta, Guilherme. Obrigado, doutor Plínio. Temos mais um tempinho aqui. Realmente, a organização do GAF, com esse evento internacional e de tanto sucesso, é um grande palco para a gente poder trazer nossas narrativas
e disseminar isso, mostrando o grande potencial de aumento de produção de biocombustível de forma integrada no país. Temos construído políticas públicas para isso, né? O combustível de futuro é um exemplo disso, né? O RenovaBio premiando e atraindo o setor primário atrás da remuneração dos títulos de descarbonização, e vendo até o setor de proteína, que aqui saiu antes de nós, reconhecendo que eles têm que ser mais eficientes e buscando outras alternativas de produzir alimento, mas entendendo que hoje é sinérgico, se pode conviver a produção de alimentos com a indústria do biocombustível, né? Partimos para as considerações finais, Rado. O Brasil tem o setor primário tem trabalhado muito junto com a agroindústria na construção de políticas públicas de aumento do consumo interno de etanol. E a gente vê um grande potencial dos Estados Unidos criar um marco legal para todos os seus estados, para todas as suas regiões, para uso disso, para que o etanol tenha uma mistura uniformizada e maior. Como é que o setor produtivo de milho tem se movimentado em prol desse objetivo? Well, we have been using biotech to increase our production to meet the needs, to meet both the energy needs and the food needs. And I like to relate a personal story from my farm. You know, in the 1990s, so 30 years ago, my Pioneer dealer came to my farm and did a yield check. It was, I had been striving in my community, 200 bushels an acre, which is the equivalent of 12.5 metric tons per hectare. That was a goal. So I achieved that in a very small portion of the field that my Pioneer dealer did a yield check on. Then, and that was about the time that we started using biotech products on our farm. We now have a whole farm average that is above that 200 bushel an acre or 12.5 metric tons per hectare level. So it's the advent of biotech along with the advent of the ethanol industry. Our corn yields have grown so that we can supply the corn that is needed for energy production and still maintain the corn that is needed for food for livestock consumption. Obrigado, Harold. Obrigado. Luciana, para as suas considerações finais, né, em relação aí justamente a todo esse ciclo de vida de produção brasileira e tudo que o Dr. Plínio trouxe, né? Nós estamos no caminho, estamos organizados para contabilizar trazer as métricas de captura de toda a nossa análise de ciclo de vida, nossa pegada de carbono, e provar ao mundo em números, em dados, em informações que nós realmente podemos produzir alimentos e biocombustíveis de forma sinérgica? Eu acho que, assim, a gente tem que, né, a gente está trabalhando e eu acho que tem que continuar trabalhando para mostrar como que funciona a dinâmica da agricultura brasileira. Né? Hoje, por exemplo, muitos modelos utilizados nessas regulações internacionais de biocombustíveis não representam de forma adequada a produção agrícola no Brasil. E isso distorce muito o cenário, né? Então, a questão aumentou a produção de etanol de milho, isso vai afetar as exportações, vai cair as exportações, impactando a segurança alimentar. Sem considerar, na verdade, a dinâmica que existe no Brasil, que a gente vê que a expansão ocorre sobre a área de pastagem degradada e expansão sobre áreas de soja, né? Impacta no aumento de preço, igual o Plínio falou corretamente, né? E isso, o produtor, né, no Mato Grosso está capturando o que ele estava perdendo com frete, né? Mas isso não quer dizer que o preço no Brasil está
elevando os preços a nível mundiais. Aí a gente segue o mercado internacional de preço. O milho no Brasil segue o mercado internacional de preço. Não está fazendo com que o etanol de milho não está elevando os preços a níveis mundiais, né, do milho. Então, ainda o etanol de milho representa uma parcela muito pequena para que isso impacte no preço do milho a nível nacional como um todo e a nível internacional. Então, toda essa dinâmica, né, o Brasil, né, e o governo brasileiro está trabalhando para que, né, mostrar para o mundo como funciona a agricultura no Brasil. Hoje ainda é muito difícil que eles entendam o que é milho segunda safra, como funciona a expansão, como se deu a expansão, né, da cana no Brasil. Isso foi uma briga que a gente teve lá na RFS, né, na legislação americana de biocombustíveis, para reconhecimento do etanol de cana do Brasil como avançado, né? Então já é essa discussão do funcionamento da agricultura brasileira é assim, uma barreira que a gente vem enfrentando há muitos anos, né? Obrigado, Luciana. Doutor Plínio, a gente acaba de chegar da China, né, e conseguimos abrir o mercado chinês para exportação do DDG, DDGS brasileiro. E fizemos um evento lá para compradores, mais de 60 traders e representantes das indústrias de ração. E podemos voltar de lá com a percepção que segurança alimentar é a pauta número 1 do chinês, né? Olhando pelo tamanho da sua população e para o futuro, e com um apetite de serem bastante estratégicos e independentes na produção de milho, soja e arroz, né? E ao mesmo tempo querendo produtos para nutrição animal, para gerar agregação de valor lá dentro, para produzir carne de frango, de suínos e bovinos, né? E fomos aí provocados que toda a produção nacional brasileira de DDG, um comprador quer comprar tudo. As 2 visitas que nós fizemos queriam saber o preço para embarcar toda a nossa produção. Então a gente vê quanto de responsabilidade que o Brasil tem para aumentar a sua oferta de alimentos, né, assim como os Estados Unidos, como um grande produtor, né, para uma população que passou fome, né, e vem adquirindo renda per capita, poder de compra para se alimentar, né? Você acha que as influências da Europa não são muito brandas, tamanho da responsabilidade da produção de alimentos, principalmente aos países asiáticos? Sem dúvida. Houve uma declaração no ano passado do ministro de Relações Exteriores da Índia, que eu quero aqui relembrar. Ele disse o seguinte: vocês do Ocidente dão muita importância para o que os americanos e os europeus dizem, mas eles representam só 850 milhões de pessoas. Nós aqui na China somos 1,3, a Índia é 1,4 bilhão, o Sudeste Asiático são mais 900 milhões. Procurem olhar o mundo além do que vocês vivem no Ocidente. E é verdade. Então, isso que você disse sobre a segurança alimentar não é só um problema chinês, é um problema da Ásia como um todo, né? Agora, por que a China pensa estrategicamente em alimento? A China tem um território grande, mas ela não tem água. Há uns anos atrás, nós fomos procurar entender por que a China produz tanto milho, 280, 290 milhões de toneladas por ano, e tão pouca soja, 16, 18 milhões de toneladas de soja. Aí, nós temos uma hipótese na Datagro. O problema deve ser a água, porque a quantidade de água que você precisa ter para a produção de soja é 3 vezes a quantidade de água que você
precisa para produzir 1 tonelada de milho. Então, como eles têm um problema alimentar, a responsabilidade de alimentar tanta gente, eles resolveram importar soja, porque eles não estão importando só a soja, eles estão importando água, né? Então, quando eles pensam em importar o DDG, que é a proteína que pode vir também, não só do milho, mas da soja, eles falam, não, me interessa essa proteína, porque no fundo eu estou evitando usar água. E eles vão usar. E aí, o mundo espera esse protagonismo dos países que têm os elementos para aumentar a produção agrícola. Quais são esses elementos? Solo, que não precisa ser maravilhoso, né? Infelizmente, o solo mais maravilhoso é o da Ucrânia e está sendo contaminado com armas químicas. O segundo, melhor em Iowa. O terceiro é o Pampa argentino. Depois, Deus rasgou a fórmula, jogou fora, né? Nós estamos nesse conjunto aí da rasgou a fórmula. Mas solo não é o fundamental. Você precisa ter água, você precisa ter sol, você precisa ter gente. Tem país que está sem gente, está ficando sem gente. Mas você precisa de regulação também. Você precisa ter regulação e segurança. E muitos países têm os 4 primeiros, mas não tem regulação. Então por que a África não avança? Porque não tem regulação, não tem esse tecido social. Então, o Brasil, nesse sentido, dá show, porque a gente tem regulação adequada, a gente faz certificação individual de sustentabilidade, nós temos o Código Florestal mais rigoroso do mundo. Então, é isso que a gente precisa transmitir e compreender, que o Brasil está pronto. Mas a gente precisa, o Brasil não vai conseguir resolver sozinho, a gente precisa fazer com que outros países sigam esse caminho. E eu acho que o Brasil tem muito a transferir de conhecimento e de experiência para que outros países trilhem esse caminho. Então é com essa mensagem que eu também deixo essa mensagem final minha aqui dentro desse painel. Muito bom. Gente, eu acho que nosso tempo se esgotou. Teremos aí assunto para passar mais algumas horas aqui. Espero que tenhamos aí atendido a expectativa de vocês, né? Seguimos em frente com a tarde inteira cheia de grandes programações. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Na hora do almoço, todos aqui prestando atenção no que nós tínhamos a falar. Obrigado. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Brasil, vamos! Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.